10 de fevereiro de 2026. Exatamente agora. Enquanto você ouve isto, algo está acontecendo no Peru que quase não aparece em lugar nenhum. Não nas grandes manchetes, não nos folhetos de viagem, não nas imagens perfeitamente polidas de Machu Picchu. E antes de começarmos, se você gosta de histórias em que ciência, política e dinheiro se entrelaçam de uma forma que dá aquele arrepio na nuca, então se inscreva no canal e continue assistindo. Porque o que vem a seguir não é apenas interessante. Pode decidir por quanto tempo Machu Picchu continuará existindo da forma como a conhecemos. Lá no alto dos Andes, não muito longe dos caminhos onde milhões de pessoas param todos os anos para contemplar em silêncio, existe há 15 anos um projeto que parece uma promessa aberta e enferrujada. Um aeroporto inacabado perto de Machu Picchu. Um aeroporto que nunca foi realmente concluído. Contratos foram cancelados, licitações fracassaram, nomes desapareceram em arquivos e em algum ponto bilhões se dissiparam. Em atrasos, disputas judiciais, escândalos, 15 anos de paralisação, 15 anos em que podiam dizer a você, complicado demais, caro demais, sensível demais. E então acontece algo estranho. Cientistas começam a escanear e de repente o Peru parece não querer perder mais tempo. O impossível vira, vamos fazer isso agora. E é justamente essa velocidade que faz soar os alarmes. O que você vai ouvir agora conecta 5 anos de descobertas que, na verdade, deveriam desacelerar qualquer grande obra nessa região, com um governo que, justamente agora, faz o contrário. Pisa no acelerador em um projeto que pode colocar tudo em risco. E quando você coloca a linha do tempo lado a lado, ela não parece coincidência, parece um plano. Esta é a história do que o Peru, ao que tudo indica, prefere não discutir em voz alta sobre Machu Picchu. Para entender o que está acontecendo, precisamos voltar a 2023. Nesse ano, pesquisadores da Universidade de Yale fizeram algo inédito naquele local. Coletaram amostras de DNA de 34 pessoas enterradas dentro dos muros da cidadela. Não eram ossos aleatórios espalhados na terra. Eram restos cuidadosamente sepultados, em locais escolhidos de forma deliberada, ao longo de várias gerações. Esperava-se algo rotineiro, uma visão genética geral de quem viveu ali, quem morreu ali, quem era parente de quem. De acordo com a narrativa tradicional de que Machu Picchu teria sido principalmente um refúgio da elite, associado ao governante Inca Pachacuti. Mas quando os resultados chegaram, quase nada se encaixava na imagem antiga. Os perfis genéticos dessas 34 pessoas não se pareciam com o que se esperaria das populações típicas do altiplano andino. Em vez disso, uma diversidade surpreendente. Pessoas com origens muito diferentes, de várias regiões com linhagens distintas, todas enterradas em um lugar que durante anos foi tratado como símbolo exclusivo de poder. Se esses dados estiverem corretos, então Machu Picchu não era simplesmente uma residência real de verão. Era outra coisa, algo que reunia pessoas de forma intencional. E então elas apareceram, 6 mulheres. Entre os 34 indivíduos estavam 6 mulheres, cujos traços genéticos apontavam para uma direção inesperada. O DNA delas não levava às alturas frias dos Andes, mas profundamente à Amazônia, à floresta tropical, a regiões a centenas de quilômetros de distância, atravessadas por rios, cobertas de verde denso, calor úmido, mundos distantes de uma cidade de pedra a 2.440 metros de altitude. Que pessoas percorressem longas distâncias no Império Inca não é surpresa. O império era vasto, organizado, interligado. Mas o que chamou atenção foi o padrão. Essas mulheres não estavam ali por acaso. Foram enterradas dentro dos muros, no coração do complexo. E entre elas havia um par que tornava tudo ainda mais enigmático. Mãe e filha, sepultadas lado a lado. Quando os cientistas realizaram análises isotópicas
microscópicas nos ossos, assinaturas químicas capazes de indicar onde alguém viveu e o que comeu, surgiu uma história dupla. A mãe carregava traços de uma região específica, de uma dieta característica. A filha apresentava um padrão diferente, fases distintas da vida, assinaturas geográficas distintas. Parecia que haviam vivido em lugares diferentes, talvez em etapas diferentes de suas vidas, e ainda assim, ambas terminaram ali, na névoa dos Andes. Isso não é coincidência, isso é intenção. Alguém trouxe essas pessoas até ali, de forma deliberada, planejada, organizada. E então surgiu a pergunta que até hoje não tem resposta clara. Por quê? Por que levar mulheres da Amazônia para um complexo de alta montanha? Que papel desempenhavam? Parte de um sistema religioso? Alianças políticas? Uma estratégia imperial deliberada de integração étnica? Ou Machu Picchu era algo completamente diferente? Um lugar onde diversidade não era efeito colateral, mas essência? Enquanto essas questões cresciam, uma segunda investigação acontecia, não no solo, mas no ar. Em 2024, uma equipe lançou drones equipados com tecnologia LIDAR sobre áreas de Machu Picchu que visitantes nunca veem. O LIDAR funciona com milhões de pulsos de laser. Cada pulso mede distâncias. Cada retorno ajuda a formar um modelo digital da paisagem, mesmo onde a vegetação densa impede qualquer visão. É uma tecnologia que torna o invisível visível. As plantas são removidas digitalmente. A superfície é analisada. Estruturas emergem onde o olho humano no chão jamais perceberia. Os drones sobrevoaram encostas densamente florestadas ao redor dos famosos terraços, áreas que nos mapas apareciam apenas como natureza selvagem. E o que encontraram não foi um pouco mais de ruína. Foram 12 estruturas, 12 construções ou plataformas, escondidas sob séculos de vegetação. 12 edificações que não apareciam em nenhum mapa oficial, em nenhuma documentação antiga, em nenhum folheto turístico. 12 construções aparentemente invisíveis por 500 anos. As implicações foram imediatas. Se em uma área limitada surgem 12 estruturas desconhecidas, quanto mais pode estar escondido ao redor? Qual era realmente o tamanho original de Machu Picchu? Onde estão seus verdadeiros limites? E por que essas zonas específicas nunca haviam sido escaneadas de forma sistemática? Aqui a história se torna desconfortável. As áreas onde essas estruturas foram descobertas não são trilhas abertas ao público, são zonas restritas. Turistas não podem entrar. Muitos pesquisadores também não têm acesso. Durante décadas, essas áreas foram administrativamente controladas, limitadas. E justamente ali, apareceram 12 construções desconhecidas em poucas semanas. Isso por si só já seria notável, mas a história continuou. Em 2025, um geólogo no Brasil analisava dados de satélite quando percebeu algo estranho. Abaixo de Machu Picchu, passam duas grandes falhas tectônicas, cada uma com cerca de 175 quilômetros de extensão. E elas se cruzam, não perto, não em algum lugar da região, mas diretamente sob a cidadela. O ponto de interseção está quase exatamente onde se encontra a área central dos templos. Normalmente, isso significa instabilidade, terremotos, risco, mas quando cientistas simularam mais de 1000 cenários sísmicos em modelos computacionais, diferentes magnitudes, direções, profundidades, o resultado se repetia. O ponto de cruzamento é extraordinariamente estável. Em cada simulação, as forças das duas falhas parcialmente se anulavam. Em vez de máxima vibração, surgia uma espécie de ponto de equilíbrio geológico, uma zona que reagia menos intensamente do que os arredores, mesmo em tremores fortes. E isso não é detalhe pequeno. O Peru sofre terremotos regularmente. Cusco foi várias vezes gravemente danificada ao longo da história. Edifícios colapsaram, muros ruíram, bairros inteiros foram reconstruídos. Machu Picchu permanece há cerca de 500 anos, sem destruição estrutural significativa por terremotos. Ou os Incas
Incas tiveram uma sorte inimaginável ao escolher exatamente o ponto mais estável entre milhares de cristas montanhosas, ou compreendiam seu ambiente melhor do que durante muito tempo se acreditou. Eles não tinham radar de satélite, sensores sísmicos, supercomputadores, mas tinham observação, experiência, gerações de conhecimento sobre rochas, fraturas, cursos d'água, e isso nos leva a outro ponto conhecido há anos, mas raramente compreendido em profundidade. Quando engenheiros modernos começaram a analisar sistematicamente a estrutura de Machu Picchu, descobriram que aquilo que vemos, terraços, muros, templos, é apenas parte do todo, cerca de 40%, talvez menos. Aproximadamente 60% da cidade está sob a superfície. Quando arqueólogos e engenheiros escavaram até quase 3 metros abaixo dos terraços visíveis, encontraram um sistema complexo de drenagem, fundações, muros de contenção, camadas de pedra e canais de água. Uma infraestrutura oculta, uma estrutura subterrânea que estabiliza a montanha, controla a água, previne erosão e ainda absorve parte da pressão tectônica. Os famosos terraços não são simples plataformas agrícolas, são a ponta visível de um sistema engenhoso. A água da chuva é captada no alto, conduzida por canais revestidos de pedra, distribuída por níveis sucessivos, filtrada por camadas de cascalho e desviada de forma controlada, sem água estagnada, sem erosão crônica, mesmo após séculos de chuvas intensas. E tudo isso foi construído sem ferramentas de ferro, sem rodas, sem argamassa entre as pedras perfeitamente talhadas. Os blocos se encaixam com tanta precisão que absorvem vibrações em vez de rachar. Enquanto edifícios modernos colapsam em grandes terremotos, esses muros se movem milimetricamente e permanecem de pé. Enquanto você ouve isto, esses sistemas de drenagem continuam funcionando. Em uma montanha no Peru, a chuva é controlada por uma infraestrutura de 500 anos, mais eficiente do que em muitas cidades modernas. E aqui surge uma pergunta simples, quase perturbadora. Se 60% estão ocultos sob o solo e se o LIDAR já revelou 12 estruturas fora das zonas conhecidas, quanto de Machu Picchu realmente conhecemos? Qual é o verdadeiro tamanho desse complexo? O que ainda está enterrado? No ponto mais alto do sítio, há um bloco de pedra que durante muito tempo foi visto principalmente como objeto cerimonial, a chamada Pedra Intihuatana. Seu nome pode ser traduzido aproximadamente como o lugar onde o sol é amarrado. Durante décadas, foi considerada símbolo ritual, mas quando sua orientação foi verificada com sistemas GPS modernos, algo surpreendente apareceu. A pedra está alinhada com o norte geográfico com uma margem de cerca de 3 graus, não com o norte magnético, que muda ao longo do tempo, mas com o polo geográfico estável. Além disso, funciona como calendário solar, marca solstícios e equinócios com precisão aproximada de 15 minutos, ano após ano, por séculos. 3 graus de variação em uma construção do século XV, feita com ferramentas simples, sem telescópios, sem instrumentos modernos. E essa precisão foi confirmada por dados de satélite. Se você conecta todos esses pontos, diversidade genética, estruturas ocultas, estabilidade geológica, infraestrutura subterrânea, alinhamento astronômico, surge uma imagem muito além de uma antiga ruína. E justamente nesse momento, quando a ciência amplia o quadro e surgem mais perguntas do que respostas, algo acontece politicamente que quase ninguém questiona em voz alta. Em janeiro de 2026, o Ministério da Cultura do Peru aprovou um amplo plano de proteção para Machu Picchu, diretrizes de conservação, gestão de visitantes, objetivos de preservação até 2046. No papel, exemplar, exatamente o que arqueólogos pediam. 3 semanas depois, em fevereiro de 2026, o Aeroporto Internacional de Chincheiro recebeu a aprovação final de vamos proteger por 20 anos para vamos acelerar um mega projeto bilionário em 21 dias. 21 dias. Esse foi o intervalo entre um compromisso oficial de preservação de longo prazo de um dos sítios arqueológicos mais importantes do planeta.
e a aprovação definitiva de um projeto que poderá multiplicar o fluxo de visitantes de forma drástica. E esse aeroporto não era uma ideia nova surgida do nada. Ele estava parado há 15 anos. Investigações por corrupção haviam bloqueado contratos anteriores. Licitações foram anuladas. Grandes construtoras foram envolvidas em escândalos. Bilhões de dólares estavam em jogo. Carreiras políticas foram abaladas. Durante mais de uma década, praticamente nada avançou. O projeto era considerado problemático, controverso, politicamente tóxico. E então, no início de 2026, o ritmo mudou radicalmente. Não foi apenas retomado, foi acelerado. A meta declarada: operação até o fim de 2027. Isso significa que, em cerca de 18 meses após a aprovação final, aviões deveriam estar decolando e pousando. Capacidade planejada: até 8 milhões de passageiros por ano. Isso representa um salto enorme em comparação aos números atuais. E essas pessoas não surgem no vazio. Elas atravessam o Vale Sagrado, uma região que já enfrenta desafios estruturais significativos: abastecimento limitado de água, gestão de resíduos insuficiente, estradas congestionadas, pressão imobiliária crescente. Existe ainda um detalhe frequentemente mencionado, mas raramente explorado com profundidade. A pista do novo aeroporto está sendo construída sobre terraços agrícolas da época Inca e Chinchero. Esses terraços não são ruínas decorativas. Eles ainda funcionam. Depois de cerca de 600 anos, continuam conduzindo água, estabilizando o solo, distribuindo peso. São parte da mesma filosofia de engenharia que sustenta Machu Picchu. O entendimento profundo da topografia, da drenagem, da gravidade, das forças invisíveis do terreno. E agora, parte dessa estrutura ancestral será coberta por concreto. Se você observa a linha do tempo completa, ela parece quase coreografada. 2023. A análise de Dinentienia que muda a narrativa sobre quem viveu e foi enterrado em Machu Picchu. 2024. O LIDAR revela 12 estruturas desconhecidas. 2025. Modelos geológicos mostram um ponto de estabilidade sísmica extraordinário sob a cidade. Engenheiros reforçam que 60% da estrutura é subterrânea. Janeiro de 2026. Plano de proteção aprovado. Fevereiro. Aeroporto liberado. E o estudo de capacidade. O relatório técnico que deve avaliar oficialmente se a região suporta 8 milhões de visitantes anuais. Está previsto para setembro de 2026, meses depois da aprovação do projeto. Isso significa que a decisão estrutural precedeu a conclusão dos dados críticos. Especialistas independentes já alertaram que o Vale Sagrado, em sua forma atual, dificilmente suportaria esse volume de forma sustentável. A água não aumenta automaticamente. O solo não se fortalece apenas por decreto. Sistemas de esgoto não se expandem sozinhos. E áreas sensíveis não se tornam menos frágeis porque há demanda turística. Mesmo tempo, os potenciais lucros são evidentes. Mais voos significam mais companhias aéreas, mais hotéis, mais operadores turísticos, mais transporte terrestre, mais receita fiscal. Para um governo pressionado economicamente, isso representa crescimento tangível. E é aqui que a tensão se torna central. De um lado, ciência acumulando complexidade, DN revelando diversidade inesperada, tecnologia expondo estruturas ocultas, modelos geológicos sugerindo planejamento avançado antigo, infraestruturas subterrâneas funcionando há 500 anos. Do outro lado, metas de crescimento, prazos de construção, previsões de fluxo turístico. Ninguém nega que o turismo seja vital para a economia peruana. Ninguém questiona que infraestrutura cria empregos. Mas o dilema não é binário. Não é crescimento ou preservação. A questão é ritmo, escala, sequência. Quando um sítio arqueológico revela que é maior e mais complexo do que se pensava, a resposta intuitiva seria ampliar pesquisa, mapear melhor, compreender profundamente antes de aumentar a pressão externa. Em vez disso, a pressão aumenta primeiro. O impacto do turismo raramente é imediato e dramático. Ele é cumulativo. 8 milhões de visitantes por ano significam 8 milhões de passos. Vibrações constantes, microvariações na compactação do solo, alterações na umidade interna das estruturas, maior necessidade de drenagem nas trilhas, ampliação de estacionamento
equipamentos, hotéis, estradas, linhas elétricas. E Machu Picchu não é uma plataforma de concreto, é uma estrutura viva no sentido geotécnico. Ela depende de equilíbrio hídrico, depende de estabilidade das encostas, depende da integridade de seus sistemas subterrâneos. Cientistas de diversas instituições internacionais já observaram que o sistema de drenagem funciona extraordinariamente bem, desde que as condições permaneçam dentro de certos limites. Terraços estabilizam encostas, desde que não sejam submetidos a sobrecarga excessiva ou a alterações profundas no entorno. A infraestrutura Inca foi projetada para um ambiente pré-industrial. Ela resistiu a terremotos, tempestades, erosão natural, mas ela nunca foi concebida para sustentar fluxo massivo de turismo global intercontinental com infraestrutura pesada associada. Há também um componente simbólico. Machu Picchu não é apenas uma atração listada pela UNESCO. É um ícone nacional, é identidade histórica, é uma realização civilizacional que desafia a visão simplificada do passado. Se as novas evidências genéticas indicam que ali havia uma composição social mais diversa do que se imaginava, isso sugere que o local talvez fosse um centro estratégico de integração imperial. Se as novas estruturas reveladas indicam que a área é maior do que se pensava, isso significa que o sítio ainda está em processo de descoberta. Construir infraestrutura massiva ao redor de um sítio ainda parcialmente desconhecido é pouco massitis. Como reformar uma casa histórica enquanto ainda se está desenhando seu mapa interno? Talvez o relatório de capacidade de setembro de 2026 traga recomendações rigorosas. Talvez limites diários sejam ajustados. Talvez sejam implementados corredores controlados, sistemas de monitoramento estrutural mais sofisticados, sensores sísmicos permanentes, restrições por temporada. Talvez crescimento e preservação possam coexistir sob condições extremamente cuidadosas. Mas também existe a possibilidade de que a lógica econômica avance mais rápido do que a prudência científica. O que torna essa história tão intrigante não é a ideia de um segredo escondido sob as pedras. É algo mais real, o conflito entre aquilo que começamos a entender agora e aquilo que estamos prestes a intensificar. Machu Picchu resistiu por 5 séculos. Resistiu à colonização, à negligência, ao esquecimento temporário, à redescoberta no século XX, ao turismo inicial, aos terremotos e às chuvas torrenciais. A pergunta central não é se ela é extraordinária. Isso é indiscutível. A pergunta é se as decisões tomadas hoje terão a mesma durabilidade que os muros que admiramos. Porque há um paradoxo nisso tudo. Quanto mais a ciência revela que Machu Picchu é sofisticada, planejada e integrada à paisagem, mais claro fica que ela não foi construída para ser isolada de seu entorno. Ela é parte de um sistema maior, geológico, hidrológico, social. E justamente por isso, qualquer mudança significativa no entorno ecoa dentro dela. Talvez não seja uma conspiração, talvez seja apenas a clássica colisão entre tempo científico e tempo político. A ciência trabalha em décadas. A política trabalha em mandatos, investidores trabalham em trimestres. Mas quando se observa a sequência de descobertas recentes, DNA, LIDAR, simulações geológicas, análises estruturais e, em seguida, a aceleração repentina de um projeto de grande impacto, é difícil não perceber o contraste. O relógio está correndo. O aeroporto deve abrir no fim de 2027. O relatório decisivo chega meses antes. As obras avançam enquanto debates continuam. E lá no alto dos Andes, Machu Picchu permanece. Uma cidade construída sobre um ponto geologicamente estável, erguida com um sistema subterrâneo invisível, alinhada com o movimento do Sol, habitada por pessoas de origens diversas, sobrevivente de séculos. Talvez o verdadeiro ponto de inflexão não seja a inauguração de uma pista de pouso. Talvez seja este exato momento, quando ainda é possível fazer perguntas, porque grandes mudanças raramente começam com
com explosões. Elas começam com aprovações administrativas, com relatórios técnicos, com prazos otimistas. E a questão final permanece. Estamos apenas expandindo o acesso a uma maravilha do mundo? Ou estamos acelerando uma pressão que nem mesmo uma obra-prima de 500 anos poderá absorver para sempre? Machu Picchu não é apenas um destino turístico. É um sistema complexo, biológico, geológico, arquitetônico e cultural, que levou séculos para provar sua resistência. As descobertas recentes mostram que ainda estamos longe de compreender totalmente sua dimensão, sua estrutura subterrânea e sua função histórica. Ao mesmo tempo, decisões aceleradas estão redefinindo o entorno dessa cidade antiga, antes mesmo de sabermos o impacto completo. Talvez o aeroporto traga crescimento, talvez traga empregos, talvez tudo funcione sob controle. Mas a verdadeira questão não é econômica, é temporal. Os incas construíram pensando em séculos. Nós estamos decidindo em ciclos de poucos anos. Se errarmos, não haverá reinauguração possível. Não haverá reconstrução fiel. Não haverá segunda chance. Machu Picchu sobreviveu a terremotos, impérios e ao tempo. Resta saber se sobreviverá à nossa pressa.